Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32, 1 Reis 1, 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. E disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Zadok o sacerdote com Natã, levai-o, e ali ungirão rei sobre Israel a Salomão. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele e virá se assentar no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim o diga o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, como o Senhor foi com o rei Davi, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, e fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo chifre de azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira com que o seu clamor parecia fender-se a terra. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para o Emanuel Binder, para o Guia Vertical também, o Michael Oliveira, querido, precioso. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você que está aqui conectado conosco nesta manhã, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Então, nós vamos dar um resumo sobre as chaves, os princípios de liderança encontrados no primeiro livro de Reis. Nós vemos que a necessidade de propósito impulsiona a liderança. Vou repetir: a necessidade de propósito impulsiona a liderança, tá bom? Então, os livros de 1 Reis, 2 Reis, relatam a respeito de líderes que sucederam a Davi, como, por exemplo, seu filho Salomão, logo em seguida, Jeroboão e Roboão, Roboão, filho de Salomão. Profetas também como Elias, Eliseu, Micaías, todos eles são relatados aqui no livro de 1 Reis. Esses homens, eles retratam a necessidade de propósito e a necessidade de uma liderança impulsionada por um propósito. Liderança motivada por valores essenciais e por convicções sólidas no Senhor. Então nós vemos esses personagens. Alguns denominam a liderança impulsionada de liderança como uma liderança visionária. Liderança visionária é motivada por algo que não somente poderia ser feito, mas que também deve ser feito. Olha só, liderança visionária não é algo que meramente poderia ser feito, mas sim é algo que deve ser feito. O líder carrega dentro de si um senso de obrigação moral sobre a visão. Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração? Será que você tem exercido influência sobre ela, na vida de outras pessoas? Qual é o propósito que Deus tem colocado na tua vida? Qual é o seu chamado, a sua vocação? Esse livro de 1 Reis começa com uma discussão sobre quem sucederia Davi na qualidade de um rei de Israel. E Davi, obviamente, escolhe Salomão, o filho de Betseba, que assume como último rei do reino unido de Israel. Salomão reconhece a enorme responsabilidade da sua posição real e dirige-se à fonte apropriada, que é Deus, para suplicar-lhe sabedoria. Isso agrada muito o coração de Deus, ao ponto de Deus lhe dar muita sabedoria e toda a sabedoria necessária e tudo mais ainda que ele ainda não pediu. Deus acrescenta a Salomão porque fica feliz com o pedido de Salomão, o filho do grande rei Davi. Salomão ainda ilustra o princípio fundamental de que todo líder deve compreender.
enquanto esse homem se tornou o mais sábio de todos os líderes humanos, conforme relata a Bíblia, que já viveram, e redige uma porção de livros, né? Nós vemos Eclesiastes, nós vemos Provérbios, nós vemos Cantares de Salomão, livros escritos de sabedoria de Salomão. As más escolhas e a falha de aplicar o que Deus lhe havia dito, ensinado, o enfraqueceram, infelizmente, na sua liderança em Israel. Antes de Salomão abandonar o caminho de Deus, o Senhor o usou de maneira grandiosa. Foi onde o reino de Israel atingiu seu apogeu. Reis e rainhas da terra, distantes, o visitaram e se familiarizaram com o Deus de Israel. O que Deus exatamente tinha em mente para os judeus: tornar aquela nação uma nação peculiar, grandiosa, extraordinária, que refletisse a glória de Deus. Israel devia tornar-se uma luz para os povos, e por certo tempo o seu facho de esperança brilhou com toda a força. Mas quando Salomão começou a confiar em sua própria sabedoria humana e deixou de focar em Deus, o Senhor dividiu o reino e tirou o mesmo das mãos do rei em seguida, que foi Roboão. O povo permaneceu dividido até que estrangeiros como o rei da Síria e a Babilônia conquistaram um dos reinos e depois o outro reino. Primeiro o reino do norte foi conquistado pelos assírios, depois o reino do sul foi conquistado pelos babilônios. Então, nos difíceis anos intermediários, Deus teve de levantar profetas como seus líderes e portas-vozes, já que os reis frequentemente não quiseram ouvir a voz de Deus. Quais são os líderes, né? Qual é o papel de Deus, primeiramente, em 1 Reis? No final de 1 Reis, o povo hebreu encontra-se dividido, separado, que foi por guerras civis e invasores. Deus procura líderes tementes ao Senhor, como Davi, e homens, aqueles que ouvem a sua voz e lhe obedecem. Assim como tantos outros livros do Antigo Testamento, a intervenção de Deus em 1 Reis aparece quase sempre limitada a líderes, pois se ele pôde levantar líderes para modelar a vida do povo de Israel, que tensionava a vida que Deus queria para o seu povo Israel, muito provavelmente seguiria os passos dos mesmos, né? E aqui nós vemos a importância da liderança alinhada com Deus, alinhada com o céu. Líderes em 1 Reis, nós vemos alguns deles, queremos destacar aqui para vocês. Primeiro, Davi, Adonias, Salomão, Roboão, Jeroboão, Abias, Asa, Josafá, Acabe e Jezabel. São alguns líderes, alguns positivos, maravilhosos, outros negativos, terríveis, como Acabe e Jezabel aqui. Outras pessoas de influência também em 1 Reis. Nós vemos Natã, o profeta Natã, Aías, Elias, o profeta, uma viúva, né, que se encontra ali com o profeta Eliseu, Obadias, vemos Micaías, alguns dos grandes personagens de 1 Reis. Quais são as lições de liderança que nós podemos aprender em 1 Reis? Primeira delas: sucesso sem sucessor constitui numa falha. Sucesso sem sucessor constitui numa falha. Segunda lição que aprendemos em 1 Reis: tomada de decisões e solução de problemas são a maneira mais rápida para se exercer influência. Vou repetir: tomada de decisões e solução de problemas são a maneira mais rápida para se exercer influência na vida das pessoas. Terceira lição que nós aprendemos em 1 Reis: examine os seus motivos antes de liderar qualquer coisa. Quarta lição que aprendemos: a questão não é priorizar a sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Vou repetir: a questão não é priorizar a sua agenda, mas agendar as suas prioridades. Isso aqui é uma coisa muito importante. Todo dia de manhã faça anotações de quais são as suas prioridades, quais são as suas listas de tarefas, e nessa lista de tarefas enumere quais são as prioridades. Outra coisa que aprendemos aqui em 1 Reis é que influenciar seguidores é adição. Influenciar líderes é multiplicação. Então, quanto mais influenciamos pessoas vão ser adicionadas a nós. Mas, se somos líderes de verdade, em vez de serem adicionadas, elas serão multiplicadas. Por quê?
porque nós potencializaremos essas pessoas através da nossa liderança, ou seja, da nossa influência positiva. Outra lição preciosa em 1 Reis é: mantenha as coisas importantes em primeiro lugar, porque a distração é inimiga da direção. Vou repetir: a distração é inimiga da direção. Tome cuidado com as distrações. Se o diabo não consegue te desviar, então o que ele vai tentar fazer em você é te distrair, para te tirar do foco, do propósito e do alvo de Deus para a sua vida. Outra coisa tremenda que aprendemos é que líderes devem tocar o coração das pessoas antes de pedir ajuda. Líderes tocam o coração das pessoas antes de pedirem ajuda. Outra lição preciosa que aprendemos é que o líder dividido produz, no final das contas, um povo dividido. Vemos aqui Roboão, um líder dividido que acabou causando uma grande cisão em Israel. 10 tribos do norte ficaram ao norte de Israel, são as tribos do norte, Israel norte, e apenas 3 tribos ficaram no sul. Os levitas, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá. Então, a nação foi dividida porque o coração do líder estava dividido. O líder dividido produz, no final das contas, um povo dividido. Outra penúltima lição que nós aprendemos é que paixão e convicção distinguem um grande líder de um líder medíocre. Paixão e convicção distinguem um grande líder de um líder medíocre. Será que você é um grande líder ou um líder medíocre? Princípios, não emoções, devem guiar a sua liderança. É a última lição que nós aprendemos no livro de 1 Reis. Vou repetir: princípios e não emoções devem guiar a sua liderança. Sempre lembrando que nos ensina John Maxwell, o autor desses princípios, todos que nós estamos ensinando para você, é que liderar é influenciar. Que marcas você tem deixado no coração das pessoas? Nós vemos aqui, no texto que nós lemos inicialmente, Davi deixando um legado espiritual para Israel, deixando os seus tesouros, trazendo o seu filho Salomão à frente do povo e tendo uma linha sucessória, de sucessão de poder, direcionada por Deus, para que a partir de Salomão Israel continuasse reinando, glorificando e espalhando a glória e a graça de Deus por todas as nações ao seu redor. Então, aprendamos cada uma dessas lições de liderança em 1 Reis, todos esses pontos que eu ensinei para vocês. Espero de alguma maneira estar contribuindo com o seu conhecimento espiritual. Quero mandar um abraço para a Daiane Dalsazo, a Jaque Merli também, Guia Vertical, Emanuel Binder, que estão aqui conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério, exercer generosidade e se levantar como um cooperador fiel de Deus na nossa vida. Também no link de descrição tem os dias de culto, os horários da igreja, as informações para que você se engaje conosco e venha fazer parte desta igreja, a Igreja Casa na Rocha, deste ministério. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Coloca lá na lupinha Igreja Casa na Rocha, vai aparecer 2 canais, o canal da igreja e o canal do pastor Giovanni. Siga-nos lá para que você possa ouvir as nossas ministrações, crescer, aprender, florescer no Senhor. E temos nosso site também, casanarrocha.com ou pastorgiovanni.com, casanarrocha.com, mais fácil de achar. Ali no nosso site você tem artigos, vídeos, áudios, tem toda a nossa plataforma de mídia disponível para você aprender, crescer, florescer no Senhor, e ainda tem 8 cursos de graça de teologia, vida cristã, espiritualidade para você fazer, cursos com certificação, cursos que vão te dar e te habilitar nas diversas áreas da teologia e da vida cristã. Então, faça os nossos cursos, cresça, floresça, se desenvolva no Senhor, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês nessa manhã, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, que o Senhor te liberte de todo mal, te cure e te restaure, transforme o teu coração, te faça uma liderança, uma influência positiva no coração das pessoas, que você deixe um grande legado de bênção, de graça, de glória de Deus, no coração
coração das pessoas, que a tua vida seja um marco para a glória de Deus, que você viva o sonho de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.